Eu estava conversando esses dias com uns amigos meus a respeito dos pressupostos que uma comunidade tem para que seja comunidade. E estávamos olhando um pouco aquelas civilizações comunitárias que são as primeiras civilizações da humanidade, e entre elas a do Egito. E estávamos olhando que os israelitas contam a história do Egito e deles próprios, especialmente a partir de Moisés. Por volta de 1260 mais ou menos, Moisés, filho de hebreus que tinham migrado para o Egito à procura de alimento, e depois que entraram os indo-europeus e tornaram escravos lá, para libertar os escravos do Egito, que Moisés era filho de um israelita, mas que fora depositado às margens do rio Nilo, e uma filha do faraó o tomou como filho seu e o levou para a corte, onde ele viveu toda a vida, a juventude dele lá, estudando e aprendendo a cultura dos egípcios. Moisés tem uma formação muito grande na civilização egípcia anterior e, portanto, da civilização bantu, ele vai retirar a compreensão do mundo muito interessante. Quando ele sai do Egito com o povo de Israel, ele resume aquilo tudo que ele aprendeu como perspectiva de organização comunitária naquilo que nós conhecemos como 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, um por um deles, são encontrados no livro dos mortos dos egípcios já. Não daquela forma. Moisés deu uma forma nova. Mas todos os 10 mandamentos são encontrados no livro dos mortos, que foi escrito 2000 anos antes. E também no seu núcleo central, no Código de Hammurabi, que foi escrito mais de 1000 anos antes. Pois bem, quando Moisés sai do Egito e organiza os 10 mandamentos, você conhece bem, adorarás a um só Deus, honrarás teu pai e tua mãe, etc. Não furtarás, não matarás. Aqueles mandamentos são, na verdade, a síntese que Moisés faz para um povo que está se estabelecendo, que vai se estabelecer na Palestina, a síntese da cultura antiga. E dentre esses mandamentos, aquilo que é o mais interessante e que não está expresso assim no livro de Moisés. Eu retorno então à cultura egípcia. A cultura egípcia tem uma deusa fundamental que se chama Maat. É uma deusa representada por uma mulher com uma pena na cabeça. Essa deusa era a deusa da verdade e a deusa da justiça. A verdade para as civilizações antigas não é só um saber sobre, um saber correto sobre. Não, a verdade era dinâmica. E a verdade que não se mostrasse, que não se manifestasse em forma de justiça, não era verdade. E a justiça que não se baseasse na verdade também não era justiça. Aqueles povos tinham uma visão de mundo de que eu não menti. Vejam bem essa passagem que vale a pena a gente estudar. Conta que uma pessoa que viveu a vida toda pensando seguir os caminhos que Deus inspira para ele, na hora da morte, para ir para a vida eterna, para a vida que começa com a morte, ele deve passar por um rio Nilo subterrâneo, porque o céu ficava no centro da terra para eles. Muito bem. Antes de passar o rio, ele se defrontava com o Deus da vida, com Osíris, no outro lado, que aguardava a passagem daquele que faleceu.
Esse que faleceu deveria proferir um discurso, sem o qual ele não passaria. Porque no outro lado, o Maat, a deusa, estava com a balança para pesar o coração daquele que passasse. Se o coração daquele que passasse pesasse mais do que a pena, fosse mais pesado do que a pena, ele não entrava. Um homem, para poder ir para a vida que realmente começa com a morte, é preciso que tenha um coração leve. Em que consiste esse coração leve que a deusa pesa para verificar se ele é digno da vida eterna? Consiste em um discurso que ele proferia. Cuide que o discurso não é para os mortos. Eles colocavam na boca dos mortos para dizer que é o caminho de quem vive. Primeiro, eu nunca menti. Esse é um mandamento fundamental de todas as comunidades. Impossível ser comunidade, haver uma comunidade na mentira. Eu nunca menti. Havia pena de morte para quem mentisse. Mentir em juízo era o mais execrável possível. Uma pessoa que tivesse algum poder, alguma proeminência e mentisse, era inconcebível. Vamos ver depois que a América foi conquistada pela mentira. Pois bem, eu nunca menti. Eu nunca oprimi os fracos. Não explorei os fracos, nem no peso, nem na medida e nem no valor. Eu não explorei os fracos, não são objeto de exploração. Eu socorri o órfão e a viúva, aqueles que têm menos amparo. Eu acolhi o estrangeiro. E assim vai. Se ele consegue proferir esse discurso, e falar não significa só engambelar o outro, como depois se vai pensar desde os indo-europeus, o argumento como forma de esmagar o argumento do outro. A palavra é como uma exposição, explanação daquilo que realmente é. Pois bem, esse coração é leve quando ele fez eticamente o caminho da verdade, da justiça, da fraternidade, da hospitalidade nessa vida. É interessante essa perspectiva que Moisés vai colocar nos 10 mandamentos, de outra forma, mas vai colocar lá a perspectiva que tem mais de 3.000 anos antes de Cristo e que foi redigida pelo povo semita 600, 700 anos antes de Cristo só. Pois bem, uma questão fundamental é não mentir. Os povos indo-europeus vão fundamentar toda a perspectiva de vida em cima da mentira. O proprietário, para poder dizer eu sou o dono, faço da terra o que eu quiser, dos outros o que eu quiser, ele só consegue manter isso se for mentiroso. É impossível manter isso na verdade. É interessantíssimo ver isso. O que tem a ver verdade com comunidade e com sociedade. Outra coisa interessantíssima que aparece ali, e que depois os gregos vão chamar de democracia. Demos é uma palavra egípcia que significa comunidade. E nada tem a ver com a demos dos gregos, onde, na Grécia, um pequeno grupo de proprietários que não trabalhavam iam para a praça pública dividir os poderes e organizar o Estado para si. Essa democracia, que nós do Ocidente fazemos tanta questão, às vezes é ressaltar, com a participação, com a organização do Estado em primeiro lugar, para alguns, e a participação de alguns poucos que eles deixam participar, uma democracia que não abranger realmente toda a população não é democracia, nem merece esse nome.
Essa democracia, depois que o mundo se tornou muito complexo, as cidades muito grandes, depois que se acabaram com as comunidades, então se torna complicadíssimo fazer uma democracia de indivíduos que tem como princípio: é meu e faço disso o que eu quiser, a vida é minha e faço dela o que eu quiser, tudo é meu e faço disso porque fazer o que eu quiser é ser feliz. Essa perspectiva que é indo-europeia e que de fato leva o homem à solidão, o abismo da solidão, de não poder se encontrar profundamente com o outro, nem no casamento, nem parte nenhuma, sem verdade, sem justiça, sem generosidade, sem perdão, é impossível o amor. Não quero dizer com isso que as primeiras comunidades eram santas, perfeitas. Eu só quero dizer que o princípio de organização desses povos era bem diferente do que os indo-europeus vão instalar depois, a partir de 2500 a.C., quando eles estabelecem a primeira civilização indo-europeia, que são a dos hititas. A gente volta depois. Muito obrigado.